amigos do Na Área do Esporte, aqui estamos para a atualização das informações em relação à participação de Maringá, notadamente no Campeonato Paranaense, as coisas do desporto da nossa aldeia e também a expectativa em relação às meninas que representam a cidade de Canção na Superliga Feminina de Vôlei, que tem jogo agora contra o Pinheiros. Começar pelo futebol. A largada da competição, o campeonato chega à sua segunda rodada, o Campeonato Paranaense da Primeira Divisão, já dá alguns indicativos interessantes que eu queria questionar com vocês aqui nesse espaço. Primeiro, o posicionamento das equipes maringaenses. Nós temos o Maringá Futebol Clube disputando a liderança da competição com o Atlético e com o Curitiba, após contabilizar 6 pontos, né? 2 jogos, 2 vitórias. Venceu o Foz do Iguaçu em casa, no estádio regional Willie Davis, teve a prerrogativa de fazer a segunda partida também em casa diante do Rio Branco e outra vez venceu. 2 jogos, 2 vitórias, saldo de 3 gols. Está no topo, só perde na classificação para o Atlético Paranaense, que tem igual número de pontos, igual número de vitórias, mas tem um saldo de gol melhor. O Atlético tem 5 gols. E o Curitiba, que tem também 2 vitórias, tem 6 pontos e tem um saldo melhor que o Maringá Futebol Clube. O tricolor maringaense é, portanto, o terceiro colocado nesta segunda rodada. Vamos estabelecer um parâmetro de comparação em relação ao Arouco Esportes Brasil, o Samurai Black, que jogou igualmente 2 partidas e perdeu as 2 partidas, mas não está na última colocação, está ali na 9ª colocação, tem abaixo de si 3 equipes e as 2 últimas, sabem vocês, serão rebaixadas para a segunda divisão do Campeonato Paranaense em 2024. E, malgrado o discurso das equipes, tanto de Maringá Futebol Clube quanto do Arouco Esportes Brasil, seja no sentido de conseguir qualificação para a próxima fase, mas a gente sabe que no caso do futebol do interior, a primeira preocupação é evitar o rebaixamento. Essa é a verdade. Se você evita o rebaixamento, você não fica no lucro, mas também não fica no prejuízo. O problema maior para as equipes do interior é essa ameaça de degola, de você disputar um campeonato curto, como o Paranaense da Primeira Divisão, não conseguir a qualificação à próxima fase e o que é pior, o que pode ser pior, ficar entre os 2 piores e, neste caso, cai para a segunda divisão. Para conforto dos torcedores do Maringá Futebol Clube, eu posso só apresentar um dado estatístico aqui, que nas últimas temporadas, dificilmente uma equipe caiu com 10 pontos. Pouquíssimas. Isso acho que só aconteceu em 2019, quando o Maringá Futebol Clube foi rebaixado. Naquela época que o campeonato tinha a divisão de Taça Bacímio Sicupira e Taça Dionísio, enfim, aquela época, Caio Júnior, aliás, o nome do torneio, o Maringá Futebol Clube fez 12 pontos e mesmo assim caiu para a segunda divisão. Mas aforante isso, o que leva uma equipe ao rebaixamento normalmente são 8 pontos. Se você faz menos de 8 pontos, a tendência é grande de que seja rebaixado. E o Maringá Futebol Clube já fez 6 com 2 partidas. Logo, eu projeto, não afirmo, mas defendo que o torcedor do tricolor pode ficar tranquilo em relação a isso. Se em 2 rodadas você faz 6 pontos, é seguro, é muito pouco provável que nas 9 rodadas seguintes você não faça mais 4 pontos logo, mas essa é uma contabilidade para evitar o rebaixamento e a gente sabe que a torcida tricolor, a diretoria tricolor, o elenco do Maringá Futebol Clube não quer isso, não quer evitar o rebaixamento, considera isso como uma coisa muito normal, querem a qualificação para a segunda fase, as 8 equipes com melhores desempenhos passam para essa segunda fase e o que o Maringá quer, o Maringá Futebol Clube certamente estar na condição que esteve na temporada de 2022, decidindo o título quando acabou perdendo para o Curitiba. Vamos fazer este mesmo cálculo em relação ao Arouco Esportes Brasil. O Arouco Esportes Brasil jogou 2 partidas e perdeu as 2. E aí o torcedor tem que ficar preocupado com o rebaixamento? Não, tem que ficar preocupado com o rebaixamento, coisíssima nenhuma. Sabem por quê? Porque o Arouco Esportes Brasil perdeu essas 2 partidas para as 2 melhores equipes na ponta verde da tabela. Perdeu para o Atlético agora na última quarta-feira e a gente vai falar mais demoradamente sobre este confronto e havia perdido para o Curitiba. Ambas as partidas por diferença mínima e em ambas as circunstâncias fazendo o que os observadores consideraram um bom desempenho. Este comentarista que vos fala acompanhou o primeiro jogo contra o Curitiba, quando o Samurai Black perdeu na capital do estado
para o Coxa por 1-0. Vi no desempenho dos comandados do Rafael Andrade um bom desempenho, não é? Embora enfrentando um time super favorito, mas bateu de frente, foi à frente, perdeu por apenas 1-0. E na quarta-feira perdeu por 2-1 para a equipe do Atlético. Não contabilizou nenhum ponto. Ocorre que o Samurai Black, o Arouca Esportes Brasil, jogou contra os 2 melhores times da competição, não é? E curiosamente, eu dizia do Maringá Futebol Clube, que jogou contra os 2 piores, e quem está dizendo isso não sou eu, é a estatística. Se você pega a tabela de classificação, você verá que Rio Branco e Foz do Iguaçu são os últimos colocados, com 0 ponto cada um e com saldos de gols negativo piores que do Arouca. Então o Maringá Futebol Clube já enfrentou os 2 piores, fez o seu serviço, fez o dever de casa, até porque jogou em casa, contabilizou os seus pontos. E o Arouca Esportes Brasil não contabilizou ponto nenhum, jogou contra os 2 melhores. E curiosamente, os jogos vindouros, que serão decisivos, e eu acho que essas 2 próximas partidas vão sim determinar um quadro sobre o qual você pode fazer uma análise mais coerente. O Maringá Futebol Clube, que jogou contra os 2 piores, veja uma curiosidade, vai jogar contra os 2 melhores, porque ele sai no sábado agora para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A partida sem público, se bem que sem público, vírgula, né? Porque a determinação do TJD de que os portões sejam fechados, mas houve aquele recurso da dupla Atletiba e a permissão dos juristas do desporto de que apenas mulheres e crianças com 12 anos, com até 12 anos, frequentem o estádio. No jogo do Coritiba contra o Maringá Futebol Clube, o estádio tinha 9 mil mulheres e crianças, então tinha muita gente. E a informação confirmada para esta partida do sábado do Maringá Futebol Clube contra o Atlético na Arena da Baixada é de que o estádio do Atlético estará completamente tomado, já não há mais ingressos, já não há mais entradas disponíveis, até porque o custo desta entrada, pela determinação da medida judicial, é 0. As mulheres e crianças que forem ao estádio não pagam, levam apenas 1 quilo de alimento. E então, como o Coritiba levou um número bom de mulheres e crianças, o Atlético, por sua vez, não quer deixar por menos e já antecipou que as mulheres, as torcedoras atleticanas, estarão em peso na Arena da Baixada para este duelo do próximo sábado, quando o Maringá Futebol Clube tenta, aí sim, um resultado expressivo, vai enfrentar o Atlético Paranaense lá na capital. Mas enfim, me deixa falar sobre o jogo em que o Arouca foi derrotado pelo Atlético Paranaense no estádio Reginaldo Davids por 1-2. O Atlético fez 2-0 através do Pablo e os 2 gols do Atlético, um em cada tempo, não é? Mas o Arouca Maringá, o time maringaense, não fez uma má partida. Estive lá acompanhando, estive nas arquibancadas vendo o jogo e vi no time do Rafael Andrade um time com muita lucidez. Claro que a superioridade técnica do rubro-negro estava posta. É um time que está armado para disputar a Taça Libertadores da América. É o time que teve um desempenho espetacular no Campeonato Brasileiro. É o mesmo time, não há reservas. Thiago Heleno, Teran, Scanóbio, que estava disputando a Copa do Catar. Enfim, Kelvin é o time principal do Atlético Paranaense. Diferentemente de temporadas anteriores, o Atlético não está botando aspirantes para disputar o campeonato, não. Até porque o rubro-negro, o Furacão, está incomodado pelo fato de que nas 2 últimas temporadas ele não viu o título. E para um time do status do Atlético Paranaense, que está entre os melhores do continente, bem colocado no ranking da Comebol, me parece que em 7º lugar, e no ranking nacional em 3º lugar, um time como esse não pode ficar sem ganhar o campeonato estadual por 3 temporadas. E é isso que o Atlético não quer. Está incomodado o Atlético, e o discurso nas hostes atleticanas são de que este campeonato paranaense é questão de honra. O Paulo Turra, que está na condição de treinador agora, com Luiz Felipe Scolari, coordenador, eles estão trabalhando para conquistar o título desta competição. Portanto, melhor para a gente que acompanha, porque eleva o nível da competição. Volto a falar sobre o Arouca. Então o Maringá Futebol Clube terá, ele que jogou contra os 2 piores, em tese, vai jogar contra os 2 melhores, porque sai no sábado para jogar contra o Atlético Paranaense e depois na quarta-feira seguinte recebe o Coritiba. O contrário acontece com o Arouca. O Arouca, que jogou contra os 2 melhores, contra a dupla Atletiba, vai jogar contra os 2 piores. Eu sempre uso isso muito em tese, porque piores é uma avaliação que eu estou fazendo a partir da constatação da classificação das equipes dentro da competição. Então joga contra o Foz do Iguaçu no sábado, lá na fronteira, e depois na quarta-feira sai para enfrentar o Rio Branco.
pode haver aí uma inversão. Se o Arouco contabiliza esses 6 pontos, não é? A torcida para que isso aconteça, a torcida dos maringaenses, e dá expectativa para saber o que é que o Maringá Futebol Clube vai fazer jogando contra a dupla Atletiba. Esse é o quadro dos representantes de Maringá na primeira divisão do Campeonato Paranaense, concluída a segunda rodada da competição. Olho, portanto, e atenção na terceira rodada, quando os 2 maringaenses jogam fora. Para encerrar esse nosso bate-papo, fazer uma colocação em relação às meninas do vôlei, Unilife Maringá, que disputa a Superliga Feminina da modalidade, principal competição do país, que fez um resultado espetacular contra o SESI Bauru, vencendo por 3-1, está no páreo para conquistar uma das 8 vagas e sai para enfrentar o Pinheiros. Não é? O Pinheiros é um bom time, está na classificação à frente do Maringá, mas é um adversário batível. Se as meninas conseguem este resultado fora, diante do Pinheiros, que é um concorrente direto pela 8ª vaga, a vaga que dá qualificação para os playoffs, elas estarão certamente brigando por uma coisa maior e não apenas para evitar o descenso, que parece que é uma coisa que vai ficando mais ao alcance em função desses pontos que contabilizou com a expressiva vitória sobre a equipe de Bauru. É isso, um abraço a todos, gratidão pela atenção e nós continuamos por aqui acompanhando os bastidores para atualizar as informações e trazê-las a você dentro do nosso Na Área do Esporte.